Murlis regionales, las Murlis del 69, que son Murlis muy especiales de nuestra Yagya en ese tiempo del año 69. Así que hoy tenemos un instrumento Murlidhar muy especial de nuestra región, la hermana Teresa Melo. Ella actualmente está en Chile, está ahí como miembro del equipo de coordinación de Chile y previamente también estuvo en Brasil, ahí con Ken, con Luciana, en el centro principal en San Paulo. Y una de las cosas que yo siempre valoro mucho y que me transmitís mucho, Teresa, es el silencio, la entrega, tu disponibilidad para el servicio de Baba. Así que muchas gracias por ser esa inspiración y estar siempre disponible para todo lo que nuestra Yagya y las almas estén ahí requiriendo. Así que muchas gracias por tu disponibilidad y estar con nosotros esta noche, la Murlia 69. Shanti, bienvenida. Muchas gracias, Antoine. Para mí un honor estar aquí y especialmente hablando sobre la Yagya Viva. Mientras estava el Drishti Poderoso de Baba aí, me trasladei a History Hall, vendo todos esses quadros que contam a história da Yagya. Antigamente, quando íamos a Madhuban, esse era o primeiro lugar onde uno ia encontrar-se com Dadiji, e estava aí el Gadi, de Mama, de Baba, de las Dadis, e alguma coisa assim que uno, aunque não recuerda, porque certo estuvimos por allá, não? E uma coisa muito linda é isso que foi criado na região, que é trabalhar para dar vida, para poder energia e manter a chama da Yagya viva. Porque com o tempo as coisas vão se expandindo tanto que perde, não, esse poder, esse brilho que foi criado por eles. E especialmente hoje, nessa Murli de 69, em algum momento, Baba vai falar de la Yagya Kund, não? Que la Yagya dá esse sentimento que é o local, todos os locais de Baba são la Yagya de Baba. Não? Está estendida por o mundo inteiro. Pero Baba explica o que significa Kund, que é o centro de la Yagya, que é Madhuban, não? Onde a chama maior está instalada e de aí como que expande esse calorcito para todos os lugares onde estamos. Vamos escutar a Murli de Baba e vamos fazendo alguns comentários. Baba, como sempre, toca pelos pontos que sabemos que necesitamos trabalhar por aí e estamos fazendo isso, e Baba é nosso motor principal. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é quando Baba menciona esse aspecto de que se há alguma coisa que não está brilhando é porque tem alguns sanskars que temos que trabalhar, que temos que limpar. A importância do recuerdo, que o recuerdo significa ser-se perfeito e o olvido imperfeito. E quedei pensando e falei, uau, só estar no recuerdo já significa estar sendo perfeita, não completa, mas perfeita, não? E em algum momento também menciona a confluência, dando vários exemplos, não? De las coisas que sempre tem um núcleo central, onde todo se une, não? E a importância desses lugares, como a Yagya Kund, onde a energia tem que ser nutrida, como os centros, as casas de Baba. Se não há aí um grupo meditando, praticando as disciplinas, não vamos alcançar essa força, esse poder que necessitamos. Entre outras coisas que vão ser muito práticas para nós outros. Então, vamos escutar nosso Baba e depois, ao final, escutar suas observações, seus sentimentos. Então, esta é uma Mulher Vyakti de 69, de 20 do 10 de 69. E o tema da Mulher, que é muito prático, muito essencial, la perfeição mediante la consciência del ponto e el océano. E vamos começar nos fazendo algumas perguntas.
¿En qué grupo ha venido Baba hoy? ¿En qué grupo ha venido Baba hoy? ¿Cómo llamarían el grupo de hoy? Todos que estamos ahí. El de hoy es el grupo del Sol, del conocimiento y las estrellas. Cada estrella es la que revela su propio brillo. Así que se puede sentir ahí los brillos a través de la pantalla. Con pantalla prendida o no, uno sabe que ahí atrás hay un faro. Va dada venido a ver el brillo de cada estrella. Vamos sentindo, ¿no? Esa dicha de que Baba está hablando personalmente a mí. Todos han venido a esse bate. ¿En qué habéis venido a convertir-se en esse bate? Por el contexto de la Murli dá a impressão de que ellos estavam em Madhubam, óbvio, participando de algum grande programa. E no meio desse programa foi organizado um bate especial. Sabem como vão sair desse bate? Como vão sair dessa Murli? E allá eles contestaram a Baba como ángeles. E Baba disse: não sois ángeles? Saldreis de esse bate estando firmemente sediados com o sedio de la perfeição. E no presente estão fazendo esforços para convertir-se em ángeles, pero com o fim de hacer-se perfeitos, han venido a esse bate para sacrificar qualquer debilidade que tenham. Podemos sentir isso, vinimos a la Murli, pero cada um vindo de um contexto, não? Às vezes correndo, fazendo muito empenho, e pensamos em que queremos sacrificar. Repito. Pero com o fim de hacer-se perfeitos, han venido a esse bate para sacrificar qualquer debilidade que tenham. É assim, verdade? Que recordareis para eliminar las debilidades? Algo mediante lo que sereis sediados con el sedio de la perfeição? Hoy Bagdad está dizendo algo muito fácil. La coisa mais fácil que tienen que recordar es: soy un punto. E o Padre também é um ponto. Pero junto com ser um ponto, ele também é o oceano. Assim pois, um ponto vindo e um oceano sendo são a apresentação de los hijos e do Padre. Se recuerdan essas duas palavras, ponto e oceano, facilmente podem hacer-se perfeitos com essas duas palavras. Que se ensina em um colégio aos niños pequenos antes de nada? A primeira lição? Antes de nada, põe um ponto. Depois, à medida que progressam, se les ensina o número 1, o alfa. Assim que isso também é simplesmente um ponto. Depois progressam mais. Assim, pois, o recuerdo do ponto é simplesmente a única coisa em la que todo está incluído. Existe o recuerdo de uno, o estado constante, la directriz de uno. E vosotros sois los ayudantes en la tarea de ese. Se recuerdan todo lo conectado con el uno, pueden hacerse avanzar muy rápido. Pueden hacerse avanzar muy rápido a vosotros mismos.
Simplesmente põe um ponto, entre parênteses, ponto final. Para que sea a trampa que eu estou aí, ponto final, tchau. E uno, com um maiúsculo, uno, já que não há nenhuma necessidade de ir mais allá de isso. Se entran em la expansión, es solo em nome del serviço. E Baba estava elevando tanto a consciência do grupo que estava aí nos recordando que, em essência, somos Madhu Baniwasi. E se logro recordar que estou aqui única e exclusivamente para servir, isso me mantém conectado allá, não, à fundação. Repito, simplesmente põe um ponto final e el uno, já que não há nenhuma necessidade de ir mais allá de isso. Se entram em la expansión, es solo em nome del serviço. Se não estão involucrados em serviço, não há nenhuma necessidade de utilizar vuestro intelecto para nada, exceto para o ponto e o uno. Recuerda simplesmente estas coisas e, finalmente, podem conseguir a perfeição. Baba nos perguntava, ou nos pergunta agora, é fácil ou é difícil? É um caminho fácil, pero que hace difícil as coisas fáceis? Podemos pensar em nosso processo interno. Por que hace difícil as coisas fáceis? E a resposta, entre parênteses, los sanskares. ¿Por que surgem los sanskares? Al olvidar-se de vosotros mismos, criam todas estas coisas. Já sejam os sanskares del passado, ou as ataduras kármicas del passado, ou os errores del momento presente. A razão principal de todo isso é que se olvidam de vosotros mismos. Devido a que olvidam de vosotros mismos, todas essas coisas desperdiciáveis hacen difícil as coisas fáceis. Que ocorreria se tienen recuerdo? Recuerdo fácil, recuerdo constante, que ocorreria? Com que meta habéis venido? Com que meta entraram na Yagya Viva hoje? Recuerdo significa hacer-se perfeito. E olvido significa ser imperfeito. Quando existe olvido, há muitos obstáculos. E quando há recuerdo, todo é fácil e perfeito. Se continua sendo poderosa a consciência de todo o que habéis oído, o olvido automaticamente se irá. A imagem que me vinha como o olvido é um espacito vazio que deixo em meu intelecto aí. Entra aí, não? Tem que estar atenta para que esteja sempre llenito esse espaço. Então, se não soltam o recuerdo, como podem olvidar? Há oscuridade quando se põe o sol. Se o sol não se põe, como pode haver oscuridade? De la misma forma, se constantemente têm o sol del recuerdo, não pode haver a oscuridade del olvido. Conhecem esse exercício alóquico?
el que hasta hoy Baba nos pide, ¿no? Ir y venir, ir y venir. ¿Conocen ese ejercicio, Loki? Generalmente, los que practican ese ejercicio permanecen sanos, ¿no? Espiritualmente sanos. Además de sanos, también permanecen fuertes. Perdón, Teresa, ¿qué ejercicio? Me El perdí. ejercicio de ir y venir. Ir al hogar, volver al cuerpo, ir a la región sutil, el estado viacti, volver al cuerpo. Es el ejercicio que Baba siempre nos recuerda, ¿no? No mole viacti. Gracias. Una persona permanece sana, libre de la enfermedad de, nuestra enfermedad Brahmi, de la enfermedad de Maya. Também como una personificación del poder hasta el punto en que pratiquem esse ejercicio, el ejercicio alóquico. De acordo com quanto pratiquem esse exercício alóquico del intelecto, hasta esse ponto, conseguirão a meta de convertir-se em lo que quieran. Que ponto mais profundo, porque às vezes uno olvida, é tão sencillo que uno hace a veces e depois continua fazendo as coisas, hablando. Pero essa pausa que Baba sugere nos empodera muito. Tienen que utilizar vuestras manos y pies, exactamente como os disse el professor de educação física, por exemplo, ¿verdad? Aqui também. Si se les dice a todos que se hagan de corporales a incorporales en un segundo, ¿pueden convertirse en eso? Tal como utilizam muito rapidamente vuestras manos e pés físicos, de acordo com as diretrizes que recebem em um exercício na ginástica, de la mesma forma. Tienen la práctica de hacerse de corporales en incorporales en un segundo? ¿Cuánto tempo lleva cambiar de corporal a incorporal? Já que es vuestra forma original, ¿por qué no pueden estabilizarse en esa forma en un segundo? Um ponto bueno para chequeio para mim, como quando me quedo muito envolvida em la ação, isso se hace difícil e demora para suceder. E quanto mais praticamos, é como um imã, não? Ir e venir. Então, repito, quanto tempo leva cambiar de corporal a incorporal? Já que é vuestra forma original, por que não podem estabilizar-se nessa forma em um segundo? Todavia têm ataduras kármicas. É uma pergunta de Baba. Todavia têm ataduras kármicas? Todavia hemos de continuar ouvindo o sonido de las ataduras kármicas, incluso agora? Continuaremos escuchando sobre las ataduras kármicas hasta que deixemos esses corpos viejos. Não é uma conversação personal, é Baba nos questionando. Então, vou de novo. Todavia, hemos de continuar ouvindo o sonido de las ataduras kármicas, incluso agora. Continuaremos escuchando sobre las ataduras kármicas hasta que dejéis esses corpos viejos. Quem é o que dá resposta a las perguntas nessa classe? Han dado muitos nomes. Agora, quem é o que pode ir mais allá de las perguntas e las respostas? En esse bate, desarrollaréis o poder de discernir.
Cada uno tiene que hacer esfuerzo para irse de aquí habiendo hecho perfectos. ¿Es isso possível agora ou só ocorrerá ao final? E allá responderam Baba. Alguém dijo, es posible. Así pues, entonces, ¿qué harán hasta el final? Ela perguntou ao grupo e eles disseram, criaremos súditos. E Baba dijo, vosotros mismos se convertirán en los coronados y convertirán a los demás solo en súditos. Também tienen que hacer a los demás como vosotros. Também tienen que criar súditos. De outra forma, sem súditos, sobre quem governará? Assim, pois, deveríamos entender que todas essas estrelas se irão de aqui, havendo-se hecho perfeitas. É essencial para cada um de vosotros tener el entusiasmo y la fe de que se harán perfectos. Y también convertirán a los demás en lo mismo. Nos haremos perfectos y hacer a los demás en lo mismo. Si mantienen constantemente y eternamente ese fervor y entusiasmo, definitivamente conseguiréis vuestra meta. O número de 69 para hoy son las metas que cada uno está trabajando ahí con todo su esfuerzo. Puede ser esa respuesta de Baba. Vav Dada tem a fé de que saldrão dessa Yagya Kund, entre parênteses, o significado de Yagya Kund é uma vasija quadrada com um fogo de sacrifício, que o coração do fogo de sacrifício, havendo-se hecho completos. Habéis visto o memorial de la Yagya Kund? La Yagya es la área entera donde tiene lugar el fuego de sacrificio. Pero se da especial importância a la Yagya Kund, ao centro. Entre parênteses, el lugar donde se encende el fuego. Debéis haber visto que ambos, el río Ganges, el río Jamuna, tienen importância, aunque sua confluência tenha incluso mais importância. Ela está sendo uma analogia, não? Não é só o rio, não é só o lugar, pero o poder é o centro, como para nós outros quando vamos a Madhuban, aí está a essência. Não? Aqui é poderoso, pero allá é muito mais poderoso. E não é só porque temos a disposição e o tempo, é porque há uma energia que foi criada aí que é tão intensa que hace com que todo bueno despierte no alma. Se considera que é muito elevado banhar-se allí. El Ganges e el Jamuna existem em muitos lugares. Aún así, ¿por que a gente vai especialmente a banhar-se em la confluência de los dois? Qual é a importância especial? Conhecem a importância da idade da confluência muito bem, não é assim? Uma flor do ciclo inteiro. Tal como tem importância especial os lugares especiais, de la mesma forma. El Bhakti em Madhuban tem importância especial. En ese Bhakti reciben del Padre el regalo de la perfeição.
Ela está nos dando combustível para nos animar a ir a Madhva. Los hijos reciben la fortuna especial de ese encuentro o confluencia. Esse encontro mesmo em la forma del regalo de la perfeição. La edad de la confluencia es el memorial de ese encuentro. Y así ese encuentro es el regalo de la perfeição. Definitivamente irão de esse bate, havendo sido sediados com el sedio de la perfeição. Sin embargo, junto com isso, nesse bate, também devem aprender a calcular muito bem. O Baba está ensinando várias coisas, incluso a calcular. Em alguns casos, devido a que não sabem como calcular muito bem, subtraiam, aqui está escrito restam, em vez de somar. E sumam, em vez de subtrair, restar. Por isso, o estado flutua. É tão interessante, isso é como que no início o Baba estava falando, não, da importância do ponto e do oceano. Às vezes, eu me confundo quando tenho que finalizar e me expando. Às vezes me confundo quando necessito expandir, pongo um ponto. E todo é tão rápido o mecanismo que necessita esse tipo de encontro como um bate especial para treinar. Por isso, o estado flutua. Tienen que aprender a calcular com precisão. Em que aspecto devem sumar e em que aspecto devem subtrair ou restar. Devido a viver em uma família, nessa família Brahmin ilimitada, incluso sumam donde no tienen que sumar. Nos expandimos donde no tenemos que expandir. E restam donde se supone que não devem hacerlo. Esse cálculo pequeno toma a forma de um grande problema. Somos super experimentados nisso, pelo menos os mais antigos. Por isso, mientras vivem em la família, têm que aprender com precisão donde cortar e donde forjar uma união. Donde cortar e donde forjar uma união. E se têm que forjar uma união, então, hasta que ponto e em que forma? Se os ha chamado el bate, e assim também se os hablará sobre la tarea del bate. Em que assignaturas del estudio têm que fortalecer-se? Aí vou me chequeando, não? Em que assignaturas de las de Baba eu, el alma, necessito fortalecer-me? Em primeiro lugar, em la asignatura del exercício divino alóquico, que Baba falou no início. E em segundo lugar, en el cálculo. Repita, em primeiro lugar, em la asignatura del exercício divino alóquico. E em segundo lugar, en el cálculo, donde somo, donde resto. Tienen que aprender ambas coisas nesse bate. Se se hacen perfeitos em ambas coisas, que mais queda? Saldrán de aqui, havendo hecho-se perfeitos. Aí está Gabriel com uma imagem de perfeição no fundo. Que lindo. Os haréis assim? Pero todavía quedará la tarea de hacer a los demás. Interessante, não? Porque a vez estou tão focada em envolver-se, pero depois eu tenho que ajudar a la família.
tienen que irse de aquí debido a eso. No deben ir debido, punto fuerte, no debemos salir de Madhuban debido a nuestras relaciones, sino que solo en nombre del servicio. Incluso si tienen que ir, es solo en nombre del servicio. Donde quiera que estén, considera-os assim, porque mediante isso, vuestro estado será amoroso e desapegado. Só estamos nesses países por el serviço. Tal como Bapdada viene, se vai em nome do serviço, todos os outros também têm que ir-se, solo em nome do serviço. Tienen que conseguir éxito en el servicio y después venir personalmente delante de Baba. O a nuestro nido, Madhava. En el momento presente, ¿qué mantra da Baba a cada hijo desde la región sutil? Vete pronto, bien pronto. Ir em nome do serviço. Depois, rapidamente regressa com companheiros, com a prova do serviço. Rapidamente regressa com companheiros e luego marcha de novo. Quando vão pronto, vuelven pronto. Aqui, rapidamente. Desculpa, quando vão pronto e vêm pronto aqui rapidamente. Então, podem fazer isso rapidamente com o intelecto. O exercício do intelecto também é vete pronto, bem pronto. Não é assim? Podereis ter esse estado quando recuerdem esse mantra físico. Vete pronto, vuelve pronto. Esse mantra está conectado com esse mantra. Por isso se os falou sobre a importância de la Yagya Kunti. Aqui em Madhuban, lo recebem como um regalo. Nós recebemos todo como um regalo porque não temos responsabilidades. E allí recebem em la forma de esforço. Assim, pois, existe um significado especial de la Yagya Kunti. Baba repite, aqui é uma bendição, allí é esforço. Os que recém retornaram de Peace Village também sentiram isso, não? Allí era pura bendição, aí vuelve ao trabalho, ao empenho. Já que lo podem receber como uma bendição, porque estão fazendo esforço. Têm que aprender esse linguagem, esse fogo de sacrifício, e depois ir-se daqui. Agora está se referindo ao exercício divino, né? Sostener, não estou fisicamente em Madhuban, pero puedo. Tienen que ir depois de haberse convertido em tales exemplos, que quando los demás os vean, se atraigam e também se sacrifiquem eles mesmos em la Yagya Kunti. Aí vai ser um jogo de palavras aqui. De la foto, de la imagen de cada faz vir. Bapdada pode ver la fortuna, takdir, e el esforço, tadbir, de cada E hasta que ponto cada de vosotros está criando vuestra fortuna. Quando todos veem a foto de cada nas pantallas, quando todos veem a foto de cada deveriam ver seu esforço a partir de ella. Deveriam ver a qualidade especial de seu esforço. Com toda segurança que
Hay una calidad especial en el esfuerzo de cada uno. Esse ponto também me chamou a atenção, não? De perguntar qual é a qualidade especial de meu empenho espiritual. Que é esse que está por trás. Cada um tem uma força distinta que impulsiona todo dia a mover-nos. Baba, eles têm que ver essa qualidade. Uma coisa é a qualidade, gan. De novo, o Baba está roubando com duas palavras em hindi. Uma coisa é a qualidade, gan. Junto com isso também há termitas, gun, que é como esses cupins, esses insetos que se alojam dentro da madeira, não e criam esse polvito assim. Então, às vezes, temos essas debilidades aqui. Repito, tem que ver essa qualidade. Uma coisa é a qualidade, junto com isso também há termitas, insetos. As palavras são muito similares, gan e guan. Se não vêm as qualidades, as termitas se instalam. Tienen que ver a qualidade de cada um. Está lindo esse exercício quando uno mira a carita de cada Brahma e recuerda a qualidade, el que essa alma me inspira. Isso também é manter a yagya viva. Tienen que ver a qualidade de cada um. Então, as termitas que se hayan instalado se terminarão. Todos sois amorosos. Graças a Baba. Todos sois amorosos. Baba tem amor profundo por los hijos que são así de amorosos. El amor os acerca. Hasta el punto que sois amorosos, así estão cerca. Assim, pois, sois amorosos unos com outros? Solo los hijos amorosos pueden acercar-se agora, na confluência e no futuro. Teremos nascimentos juntos durante o ciclo. Sois especialmente amorosos. E por isso, hoje se os está dando um tilak doble. Pero é um tilak único. Não é um tilak que se ponga de uma forma lógica, não assim como assim. Qual é esse doble tilak? Um é de ser incorporal. E o outro é de estar desapegado, conectado a ir e venir, não? Venimos aqui para fazer serviço, retornamos. Ou também pode ser esse. Baba está ponendo esse doble tilak com o estado eterno para que pueda permanecer em la frente de cada um eternamente. Esse tilak, Baba está perguntando, esse tilak imperecedero permanece constantemente com vosotros? Se disse que um tilak é o signo de suhag, de estar casado com Baba. Tienen que intentar mantener el tilak permanentemente. Quanto mais maduros permanezcan, maior el status que podem reclamar. Cada um de vosotros deveria pensar que sois número 1. Todos número 1. Isso é lindo, não? Se cada um de vosotros é número 1, então, quem se convertirá em número 2? El que não vino, não? Aqui está todo número 1. Quem se convertirá em número 2? Em la classe del Padre, não se podem dar números. Que dulçura, não? Na classe de Baba não se pode dar números. O professor, esse é o número 1. E os estudantes são número 1. Assim, pois, cada um de vosotros é número 1.
deveria haver um quadro de uma classe assim em Madhua, ¿no? Que criassem um quadro de Baba com todos os filhos, uno. Isso é Acha, Om Shanti. Então, se ele que está me guiando aí pode dizer como seguimos, se há pontitos, porque eu fui comentando durante a Murli para não quedar uma coisa assim tão corrida, que é uma Murli corta e essencial. Então, onde está me guia? Aí está, Anton. Si quieres reflexionar un poquito y compartir algunas inspiraciones, sería buenísimo, Teresa. Claro, com gusto, com gusto. Sim, a mim, quando me invitaram para esse programa, eu senti, uau, Baba, não sei se eu puedo, porque eu mesma normalmente não assisto a Yaga Viva, eu entro nas gravações, às vezes, escuto as gravações, não sempre, às vezes, porque justo nesse dia e nessa hora, há uma meditação regular aqui, na Casa de Baba, e sabemos que cada país tem sua realidade. Normalmente estamos de Oila Adri por acá, e então estamos pendentes de atender as pessoas, de preparar todo o que significa atender esse programa especial uma vez por semana. Mas o que mais tocou meu coração foi isso, é como manter a chama que Baba criou em Madhuban em nossos lugares. Que não seja só isso, não? Que eu barco todo dia para Meritevela, me ducho, barco l'amor, sigo a rotina, pero Yagya Viva é outra coisa, não? Na semana passada, quando projetaram, penso que foi na semana passada ou na outra, na semana passada, o vídeo de Didi era uma coisa assim, como derretida o tempo todo, e eu não imaginava que se esse tipo de alma, como as Davis, uno diz, pero estava aí com Baba, pero nós outros também estamos com a Vyakti Bapdada, só que às vezes para o alma falta essa sutileza de recordar que se eu puedo de novo ir ou trazer a Baba, porque essa é a casa de Baba, não é nossa casa, o centro não é de los Brahma Kumaris e Kumaris, é de Bapdada, não? E se tenho essa consciência de ser com que esse espaço onde eu vivo, ser o centro, ou ser tu casa, ou dizer, eu vivo com a minha família, sim, mas tu deve ter um rinconcito tuyo, que seja tu peça, que aí seja uma Yagya conta, que aí eu logra ser que se alguém entre aí, a aparência do lugar, a vibração do lugar, me conecte a algo que é vivo, para que não quedemos assim nesse, não sei se está essa palavra em espanhol, saudosismo, porque na Yagya de Madhuba, porque no tempo de Mama e Baba, pero que os novos que cheguem também sintam isso, não? Na casa de Baba, com Antoine, com quem seja que está aí, com Laura, com Antoine, com Juliana, essas são as caritas que estou vendo aqui arriba, que com essas almas eu me sinto viva, que eu me sinto energizado, que eu sinto que meu ânimo interno retorna, porque isso que passa quando eu ia a Madhuban, que há muitos anos que não foi, era isso, era como chegar, demora um pouquinho para aterrissar assim, e depois como entra e conecta nisso, e há uma explosão energética e tu não quer volver aí. Como disse Baba, e nas Muris Avyakti Baba também dizia, Dadi dava Tori, dizia Gosum, Kansum, pero Gosum primeiro, tem que ir a ser o serviço. Não? E para mim, atualmente, tenho que trazer Madhuban onde eu estou, e não importa se sou solo eu, se tem mais um, se tem mais 30, a rotina de Madhuban. Como manter esse fogo encendido desde a Meritvela, meditação antes de la Murli, preparação de Bog, preparação para o dia de jueves, para os programas que sejam, não? E não deixar só para avaliar quando eu tenho uma charla, não? Ou não deixar de participar só porque hoje não é meu dia. A Yagya é viva. Não? Então, para mim, me moveu muito internamente isso, né? Quanto eu, a alma,
mantengo la yagya kunt, el centro del fuego, ¿no? Cuando uno sale, va a servir en otra región, estamos criando yagyas, ¿no? Fuego de sacrificio, donde las almas están sentindo ânimo para transformar-se, pero há um lugar donde quando el alma viene, aunque ella não alcançou esse estado, nem nós outros alcançamos, pero aqui uno se sente mais conectado, uno sente mais possibilidade, como se sigo aqui, vou a lograr. Esse centro energético, ¿no? E se não estou acá, como dije, em mi espacito, no sentir que que eu vivo com a família e estás aí solamente para servir essas almas, não é para ser madre, nem tio, não abuela, não é para, é unicamente para servir. Não? O ángel foi aí com esse propósito. E a la vez nos olvidamos e de novo expandimos, não? E aí cadê o sonho? Ai, será que vou amar do Bano esse ano? Oxalá vayamos todos. Pero por mientras, tenho que manter essa chama encendida. Esse foi o que mais me tocou. E o último, para que puedan outros participar ou perguntar, foi isso de la calidad e de las termitas. Não conhecia essa palavra termitas. Em português são os insetos, não? Uno vê na prática, não? Se não logramos ver as qualidades das almas brahmanes ou de los outros, vemos nas debilidades, porque não tem outra coisa. Não? É uma tienda de beleza ou de fealdade. Então, depende de que eu vou buscar. Quando eu encontro cada alma que aparece frente a mim, não é ella, sou eu. Que é que eu quero sacar dessa tenda, porque assim como em mim estão as duas coisas. ¿no? Las calidades y las termitas. En el otro también. Entonces, ser como Baba. Dice, pero Baba es Baba. Pero yo soy hijo de Baba. Yo participo también de esa yagya. Eso fue el que me tocó más. Buenísimo, excelente, qué linda, muy inspirador. Bueno, tenemos unos minutitos, no sé si es que hay alguna pregunta o... Pregunta, comentario, o Ujú. meditamos. Y si no, si es que no hay, podemos hacer lo que decía la Muli, go zoom y come zoom, ¿verdad? Super. Sí, podemos ir a Madhuban, volver de Madhuban, ir a región sutil, volver, ir al hogar, volver, ir a la edad de oro, volver, ¿no? Alguém poderia dar algum ponto de que mais lhe tocou nessa Murli? Porque para cada um é distinto, ¿no? Por favor, Esto a de que fecha é a Murli. Vamos repetir para, a fecha para os que entraram um pouquinho depois. A fecha de la Murli é 20 do 10 de 69. 20 do 10. no, yo quería comentar el punto este de que para alcanzar la perfección rápido, esto de lograr el estado incorporal. ¿Y qué era lo que nos impide es esto? Las termitas. Las termitas son hormigas que comen la madera. Ah, Se meten en la madera, comen la madera. sim. Que assim como esse polvito todo, não? Que é Sí, só o que sí, queda. O resto. sí, son hormigas. Muito bem. Graças, brother. Bem experimentada em Suerta e com baba, certo? Bien. Espero que todos tenham apreciado a carta de Baba, a segunda carta del dia, não? E que puedan estar também cooperando com essas almas lindas aí que há tantos anos mantêm lá e área viva, que o objetivo é esse, não? Manter a chama encendida em nossos lugares, não quedar solo por allá, pensando quando eu for amado, pero hasta que eu vá amado, eu já vou começando por acá, né? A valorar esses espaços que são de Baba, não são de las pessoas. Ok, então vamos por allá. Buenísimo, muchas gracias Teresa por habernos compartido la Murli y tus reflexiones. Entonces, si te parece, cerramos con una experiencia final de Dristi, meditación, como Por siempre. supuesto. Me parece muito bom. Vou poner aqui para ver as caritas. Porque tu ex compañera de clase está
Salió propaganda, perdón. El start para el ejercicio. Entonces vamos por allá en un segundo. Visitamos Magadan. Visitamos los lugares que amamos en Magadan. En el próximo segundo, estamos en una región sutil, recebendo drishti y un abrazo luminoso, liviano, de Bagdad. En el próximo segundo, estamos sumergidos en el silencio del dulce hogar. En el momento siguiente estoy en mi reino, el reino que he creado junto con Baba. En el próximo momento me vuelvo un punto de luz en la morada suprema. Y en el próximo momento retorno a Madura, a los espacios que amo. Y luego estoy en la región sutil, con mi ropa liviana, luminosa, bendeciendo el universo entero arriba del globo. Envío luz y poder a todos los continentes. Luego retorno a mi forma Brahmi y comparto un drishti lleno de amor, de baba, especialmente donde toca tu mirada, en el retorno y permanezco en lo ilimitado, en el estado incorporado, en los próximos 5 minutos, hasta terminar ese encuentro, en profundo silencio, haciéndome perfecto, otra vez.
Om Shanti. Om Shanti, Luciana. Gracias por sus presencias elevadas. Shanti, gracias. Om Shanti a todos. Shanti, Shanti. Om Shanti. Om Shanti, gracias Teresita. Om Shanti. Shanti a todos. Bye bye. Ya. Chao. Tchau, Om Shanti. Nos vemos em um rato em outras meditações. Om Shanti, Gabriel. Om Shanti, Juliana. El hermanito agrónomo de Argentina. Lo tenemos en el corazón, Juliana. Aquí en nuestro corazón, ¿cierto, Adri? Sí, dulce Adri. Chao. Y al hermanito, al hermanito también, adiós.